Quando que aumenta a pressão arterial? Quando que aumenta a pressão arterial? Ou quando diminui a pressão arterial? Quando aumenta, é quando aumenta o volume sanguíneo circulante e quando aumenta a resistência vascular periférica. Quando diminui? Quando diminui o volume sanguíneo circulante e quando diminui a resistência vascular periférica. Aqui é débito cardíaco, quantidade de sangue ejetada por minuto. Representa para nós então o quê? Isso aqui representa para nós isso daqui, o volume sanguíneo. O volume sanguíneo. Volume sanguíneo. Representa para nós isso aqui. Quando aumenta o volume sanguíneo, por que aumenta a pressão arterial? Se pressão arterial é a força exercida pelo sangue contra a parede dos vasos sanguíneos, se há aumento do volume sanguíneo circulante, há aumento da força contra a parede dos vasos sanguíneos. Por isso que aumenta a pressão arterial. Rafael, o que é resistência vascular periférica? Você pode até tirar essa palavra e pôr dificuldade do sangue passar pelos vasos sanguíneos. Resistência vascular periférica é a dificuldade do sangue passar pelos vasos sanguíneos. Quando que eu vou ter maior dificuldade? Quando eu tenho vasoconstrição. Então, quando que vai ter aumento da dificuldade, ou seja, aumento da resistência vascular periférica? Quando eu tenho o quê? Vasoconstrição. Vasoconstrição. Quando que eu vou ter agora redução da dificuldade do sangue passar pelos vasos sanguíneos? Redução da resistência vascular periférica. Quando eu tenho vasodilatação. Então, vasodilatação. Vasodilatação. Essa é a resposta. Rafael, isso quer dizer o quê? Se eu quero reduzir a pressão arterial, porque meu aluno é hipertenso, eu tenho que agora mexer aqui e ou aqui. Todos os medicamentos que controlam a pressão arterial, todos atuam aqui e ou aqui. Se diminui o volume sanguíneo circulante, diminui a pressão arterial. Se aumenta o volume sanguíneo circulante, aumenta a pressão arterial. Agora vem a análise para você. Se você quer gerar tratamento da hipertensão arterial para levar agora a pressão arterial a ficar controlada, o que você tem que fazer? Primeiramente, você tem que controlar o volume sanguíneo. E o volume sanguíneo do seu aluno pode estar aumentado, porque, por exemplo, ele pode ter obesidade abdominal. E se ele tem obesidade abdominal, ele secreta citocinas inflamatórias, como, por exemplo, agora TNF-alfa. Como, por exemplo, resistina, inibidor do ativador de plasminogênio, que gera agora placas de ateromas. E essas placas de ateromas obstruem diversos vasos sanguíneos, inclusive os vasos sanguíneos que levam sangue para os rins. Então, olha só, porque a pessoa tem obesidade abdominal, ela secreta citocinas inflamatórias como TNF-alfa, inibidor do ativador de plasminogênio, resistina, interleucina 1. E isso impacta no quê? Formação de placas de ateromas, danos na parede do vaso sanguíneo. Danos na parede do vaso sanguíneo. Olha só, obesidade abdominal, levando danos na parede do vaso sanguíneo. Formação de placas de ateromas. Esses ateromas diminuem o fluxo de sangue para todos os órgãos e tecidos, inclusive para o rim. Quando agora começa a chegar menos sangue para o rim, porque tem placas de ateromas, o que acontece? O rim secreta para o sangue uma proteína, que é a renina. A renina pega uma outra proteína que o fígado secreta, que é o angiotensinogênio, e converte agora, a renina converte angiotensinogênio. Então, olha só, placas de ateromas para todos os vasos sanguíneos, inclusive para o rim. Quando começa a chegar menos sangue no rim, porque tem placas de ateromas, esse rim, o rim secreta para o sangue uma proteína, que é a renina. O que faz a renina? A renina pega uma proteína que o fígado produz. A renina pega uma proteína que o fígado produz, que se chama angiotensinogênio. Quem produz? O fígado.
A renina vai pegar essa proteína angiotensinogênio e converte em angiotensina 1. O que faz essa angiotensina 1? Quase nada. Só que aí ela vai e passa pelo pulmão, a angiotensina 1. E lá na parede dos vasos sanguíneos do pulmão, nós temos uma proteína, que é a ECA, enzima conversora de angiotensina. Elas estão principalmente lá nos vasos sanguíneos do pulmão. Quando a angiotensina 1 está circulando, passa pelo pulmão, lá eu tenho a enzima conversora de angiotensina. O que faz a angiotensina 1? O que faz a enzima conversora de angiotensina? Converte a angiotensina 1 em angiotensina 2. O que vai fazer a angiotensina 2? A angiotensina 2 atua nos vasos sanguíneos, se ligando aos receptores dela. Então, lá nos vasos sanguíneos, os pequenos vasos sanguíneos, eu tenho um receptor da angiotensina 2, se chama AT1. Então, a angiotensina 2 vai se ligar ao seu receptor AT1 lá nos vasos sanguíneos. Quando acontece isso, gera vasoconstrição. Gera vasoconstrição, aumento da resistência vascular periférica, aumento da pressão arterial. Olha agora o seu aluno sendo hipertenso, aquele seu aluno estava com obesidade abdominal, a obesidade abdominal secretando citocinas inflamatórias como resistina, TNF-alfa, inibidor do ativador de plasminogênio, e agora interleucina 1, e agora gera placas de ateromas em todos os vasos sanguíneos, inclusive lá no rim. Como agora tem placas de ateromas, começa a chegar menos sangue para o rim. Porque está chegando menos sangue, o rim vai e secreta para o sangue. Então, porque está chegando menos sangue para o rim vai e secreta a renina para o sangue. A renina vai e agora pega o angiotensinogênio que o fígado produziu e converte angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1 passa pelo pulmão e lá nos vasos sanguíneos do pulmão nós temos a enzima conversora de angiotensina, que pega a angiotensina 1 e converte em angiotensina 2. O que vai fazer a angiotensina 2? A angiotensina 2 vai agora e atua nos seus receptores AT1, se ligando para gerar vasoconstrição. Por que está acontecendo isso? Porque o rim é inteligente. O rim fala, peraí, por que eu estou recebendo menos sangue? O rim não sabe que é porque tem placas de ateromas. O rim não sabe, olha, o rim está recebendo menos sangue porque tem placas de ateromas, porque as citocinas inflamatórias que o tecido adiposo abdominal produziu está destruindo agora a parede do vaso sanguíneo, levando a disfunção endotelial. Disfunção endotelial, porque a parede do vaso sanguíneo se chama endotélio. Disfunção endotelial são essas citocinas inflamatórias destruindo a parede, formando placas de ateromas. Começa a chegar menos sangue para o rim. O rim acha que ele está recebendo menos sangue porque a pressão arterial reduziu. Mas a pressão arterial está normal. Mas o rim acha, se eu estou recebendo menos sangue, é porque a pressão arterial reduziu. Então vou fazer algo para elevar a pressão arterial. Então o rim fez isso como uma tentativa inteligente de elevar a pressão arterial. Porque ele identifica que se ele está recebendo menos sangue, é porque a pressão está baixa. E não é que a pressão está baixa, é que tem placas de ateromas. Então o que faz o rim? O que faz o rim? O rim vai secretar renina para o sangue. Essa renina pega o angiotensinogênio e converte em angiotensina 1. A angiotensina 1, ao passar pelo pulmão, lá nos vasos sanguíneos, tem a enzima conversora de angiotensina, que pega a angiotensina 1 e converte em angiotensina 2. O que vai fazer a angiotensina 2 agora? Vasoconstrição. Vasoconstrição aumenta a resistência vascular periférica, aumenta a pressão arterial. O aumento da pressão arterial levaria ao aumento do fluxo sanguíneo para o rim. Foi isso que o rim tentou fazer, elevar de maneira fisiológica a pressão arterial. Só que o problema é, a pressão já estava normal e agora ao fazer vasoconstrição, aumenta a pressão arterial agora fica níveis anormais. Agora olha o seu aluno se tornando agora hipertenso. Além disso, essa angiotensina 2, além de ir nos vasos sanguíneos e fazer vasoconstrição, ela vai lá no rim e fala para o rim, retém sódio e água.
A angiotensina 2, além de nos vasos sanguíneos e fazer vasoconstrição, ela vai lá no rim e fala, rim, retém sódio e água. O rim fala, por quê? Aí a angiotensina 2 fala, se você reter sódio e água, aumenta o volume sanguíneo. Aumenta o volume sanguíneo, aumenta o volume plasmático. Se aumentar o volume sanguíneo, aumenta a pressão arterial. Então o rim faz o quê? Show de bola, vou reter sódio e água. E agora nós temos o quê? Aumento agora da retenção de sódio e água lá nos túbulos renais e ductos coletores. Show de bola. Além disso, a angiotensina 2 vai também no córtex. Vai no córtex adrenal e fala para o córtex adrenal, libera para mim o hormônio aldosterona. O córtex adrenal fala, beleza, vou liberar o hormônio aldosterona. E agora o que faz a aldosterona? Vai no rim e fala, rim, é isso mesmo que falou a angiotensina 2, retém sódio e água para aumentar o volume sanguíneo e aumentar a pressão arterial. Mas a pressão arterial, você sabe, já estava normal. Agora o seu aluno, o seu paciente vai poder ficar agora hipertenso. Tudo isso está alterado nesse seu aluno que tem diabetes, porque o diabetes, lembra, produtos avançados da glicação, citocinas inflamatórias, já destrói a parede do vaso sanguíneo, forma placas de ateromas. A pressão arterial elevada machuca a parede do vaso sanguíneo. Esse sistema, renina, angiotensina, aldosterona, pode estar com a sua atividade aumentada. Essa pessoa pode ter mais vasoconstrição, mais agora volume sanguíneo. E agora ele vai se tornar hipertenso.